Fala galera! Fala galera! Como vocês estão? Nós estamos diferentes, vocês podem ver. Eu abandonei o plano de deixar a barba e o cabelo crescer a quarentena inteira, então cortei mesmo. O que é o Willy tá de barba hoje, também de cabelo cortado, tamo diferente, né? O frio passou, tá menos frio. Mas enfim, lição 10, receita Para o reavivamento. A lição de hoje vai ser diferente, a recapitulação na verdade, né? Durante algumas lições já nós temos falado de reis que fizeram coisas terríveis, coisas que não eram de acordo com o plano de Deus. E reis que tiveram altos e baixos. Exato. E hoje nós vamos falar de um rei diferente desses. Um rei que, pelo jeito, foi o mais top. Foi. E a gente vai ler isso para vocês verem o que esse rei fez de diferente. Rei Ezequias. Vamos lá, Kelly. Lê pra gente versos 2 e 3 de 2 Reis, capítulo 18. Kelly, manda a brasa. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu antecessor. Agora o verso 5 diz assim, ó: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele em todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Olha isso. E o verso 6 diz assim: ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Qual era o diferencial do rei Ezequias? Cara, a gente pode pegar 3 pontos como diferencial dele, tá ligado? Que esses 3 pontos aconteceram por causa que ele se apegou ao Senhor e foi considerado como um rei que nem antes nem depois dele teve igual ele. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode destacar é que ele parou com todos os sacrifícios para outros deuses e focou só em Deus, no Deus Altíssimo, e esqueceu os outros deuses. Só sacrificava para o Deus eterno. Porque os outros, ele sabia que não eram reais e... Diferente dos outros reis que poderiam até saber, mas não abandonavam a prática do sacrifício. A idolatria. Exatamente. O segundo ponto que a gente pode destacar é que ele reabriu o templo e limpou o templo, assim. O templo que já não era mais usado para adorar o Eterno, agora Ezequias limpa o templo e faz o templo funcionar de novo para o Deus eterno. E um terceiro ponto que a gente poderia aí fazer, quem sabe, uma junção de várias coisas, se tornando o terceiro ponto, ele abandonou a idolatria, a promiscuidade e a crueldade. Lembra que até filhos deles eles estavam sacrificando? Muitos reis cruéis. Ezequias abandona tudo isso para quê? Para adorar ao Eterno e seguir os planos ou o caminho do Eterno para o seu povo. Então, Kelly, a lição de hoje mostra um rei diferente. Por quê? Porque Ezequias agora, ele abandona tudo que os outros reis estavam fazendo de errado e a Bíblia fala com essas palavras. Ele se apega a Deus, a tudo que Deus pedia, e aí ele se torna um rei, que nem antes nem depois dele teve outro igual, certo? Agora ele não desviou nem para a esquerda nem para a direita. Exatamente, ele foi comparado aí com o legado do rei Davi. Então, antes de a gente fechar aqui, só mais uma coisinha que eu gostaria de lembrar. No capítulo 30 de 2 Crônicas, a gente vê, contando sobre a história de Ezequias, que ele convidou vários reinos, várias pessoas, vários reis da região dele, quando ele fez esse reavivamento, quando ele fez essa reforma, a se juntarem a ele para adorar o Eterno, sabe? Para largar o caminho errado e vir para o caminho correto. Ele chamou muita gente e nem todos aceitaram, só alguns vieram. E o que isso ensina pra gente? Que mesmo às vezes quando a gente toma a decisão de abandonar o caminho errado, de abandonar o que Deus pede pra gente abandonar, de tentar ao máximo seguir no caminho correto, e a gente convida as pessoas para fazer isso com a gente, nem sempre todos virão, certo? Qual é o nosso papel? O nosso papel é fazer como Ezequias, se agarrar, se apegar nos caminhos de Deus, e esperar que Deus faça um milagre na vida dos outros que às vezes não aceitam, assim como Ele faz a nossa, para que nós tenhamos essa vontade, né? Esse querer de voltar para Jesus. Então é isso, a lição 10 dos adolescentes está aí para vocês. Tomar como exemplo Ezequias, que foi um rei... E que passou pra gente a receita para o reavivamento, que é se apegar a Deus, à vontade de Deus. É isso, galera. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez e até semana que vem. Valeu, galera.